Olá, querido, olá, querida, que bom ter você aqui comigo novamente. Hoje a gente vai falar sobre uma receita, então já deixa você curtir aqui e vamos embora. Hoje a gente vai ler lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz assim: Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto, e o seu pai que vê o que você faz em secreto lhe dará a recompensa. Então, alguns versículos após esse que a gente leu, Jesus vai nos dar uma receita. Isso mesmo! Quem de vocês já ajudou a mamãe ou o papai a fazer alguma receita em casa? Algum bolo, algum doce? Tem muitas receitas por aí. Jesus também deixou uma receita para nós sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? Oração. Isso mesmo. Jesus nos deixou uma receita de oração. Aquela oração lá que fala sobre o Pai Nosso que estás no céu. Você sabe fazer essa oração? Hoje você vai aprender alguns segredinhos que existem nessa oração. Primeiro, a gente precisa de quê? Para fazer uma receita? De uma vasilha. Eu peguei uma vasilha que é transparente para você enxergar o que eu vou pôr dentro dela. Primeiro, o que diz na primeira frase da oração? Você sabe? Pai nosso que estás no céu. Nosso paizinho que está no céu. A primeira coisa, quando você chegar, dobrar os seus joelhos para orar e conversar com Deus, lembre-se que Ele é o seu papai. Você pode não ter uma relação muito boa com o seu pai, ou quem sabe você pode nem ter mais papai. Mas o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, o nosso Pai que mora no céu, Ele é um Deus poderoso, grandioso, e Ele faz o papel de nosso Pai sempre que nós precisamos. Ele nunca nos abandona. Então, quando você chegar na presença de Deus, que você for orar, essa oração do Pai Nosso, lembre-se que Ele é o nosso Pai. Refira-se a Ele como o nosso Papai do céu. E a segunda frase que diz é: santificado seja o teu nome. Mas o que é isso? O que é chamar Deus de Pai e dizer que o nome dele é santo? Isso são os ovos que nós vamos colocar na nossa bandeja, que significa a nossa adoração. Lembre-se que para nós fazermos uma receita nós precisamos de muitos ingredientes. A oração que nós vamos aprender hoje, ela também possui alguns ingredientes. O primeiro ingrediente do nosso bolo que nós vamos fazer é o ovo. Mas na nossa oração, o primeiro ingrediente da nossa oração é a adoração. Nós nunca podemos esquecer de chegar a Deus o adorando, lembrando que Ele é o nosso Pai Celestial e que Ele é santo. Mas o que é ser santo? Significa que Ele não tem pecado e que Ele não gosta de pecado. Deus é maravilhoso, Deus é eterno e Deus é santo. Sempre que você chegar na presença de Deus com o seu primeiro ingrediente, que é a adoração, lembre-se de o adorá-lo com cuidado. Lembre-se de o adorá-lo com reverência, com respeito. Tá legal? Então a gente vai colocar os nossos primeiros ingredientes na nossa bandeja e vamos bater. Vou pegar aqui uma colher, tá? E vamos bater esses ovos até eles ficarem bem misturadinhos. Pronto, tá bem misturadinho, viu? Aí vem a outra parte da nossa receita, que diz assim: venha o teu reino. O que será que é venha o teu reino? Sabe o que significa isso? Venha o teu reino. Jesus, Ele é o nosso verdadeiro reino. Ele andou entre nós. Ele falou que o verdadeiro reino estava entre os homens. Dizer essa frase na oração, venha o teu reino, quer dizer que nós estamos convidando Jesus para vir morar em nós de tal forma que a presença dele na nossa vida reflita para outras pessoas. Como assim? As pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: nossa, você tem algo diferente. O que você tem? Eu tenho Jesus. Então, venha o teu reino, mas não fica por assim não. Aí diz a parte de baixo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando você pede para Deus fazer a vontade dele na sua vida, Ele vai fazer. Dizer assim na terra como é no céu é dizer para Deus o quanto você quer que Ele faça a vontade dele aqui entre nós, como a vontade dele é feita lá no céu entre os anjos.
E aí essa parte da oração é o nosso segundo ingrediente do nosso bolo, que é a manteiga. Mas e na nossa receita, o que a manteiga significa? A manteiga significa propósito. Quando nós oramos, nós não podemos esquecer que nós temos um propósito de oração. Quando nós dizemos para Jesus fazer a vontade dele na nossa vida e vir o reino dele sobre nós estamos orando com um propósito, pedindo que a vontade dele se cumpra na nossa vida. E quão bom é fazer a vontade de Deus. Por mais que muitas vezes a gente peça que Deus faça a vontade dele na nossa vida e a gente nem espere ele fazer a vontade e a gente vai lá e faz a nossa vontade. Mas o bom é esperar em Deus. Agora, vamos mexer a nossa manteiga aqui com o nosso ovo, mexer bem, porque a gente vai fazer um bolo aqui maravilhoso com essa receita de oração que Jesus nos deixou. Mexido o nosso bolo, tá bem batidinho. Nós vamos para outra parte da nossa receita, que diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai quando? Amanhã, ontem, eternamente? Não, hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é pedir para Jesus nos dar o pão hoje? É o nosso terceiro ingrediente, que é o açúcar. Vamos botar um açúcar nesse bolo? O nosso terceiro ingrediente, quando a gente ora e pede para Deus nos dar o pão nosso de cada dia, é orar pedindo o quê? Provisão, isso mesmo. Quando nós oramos e pedimos a provisão do Senhor, que é o terceiro ingrediente de oração, nós temos que confiar que Deus vai trazer a provisão na nossa vida. E muito mais ainda, quando nós oramos pedindo a provisão do Senhor, nós temos que ter a certeza que nada vai nos faltar, porque Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Quando nós temos fé em Deus, quando nós temos fé que Ele pode cumprir o desejo do nosso coração e nós confiamos, Ele realiza e nos dá a provisão. Então, esse é o terceiro ingrediente do nosso bolo. Nós vamos virar aqui um pouco de açúcar, um pouco. Vamos mexer esse bolo, bate. Como é que tá ficando o seu bolo aí? O meu bolo aqui vai ficar magnífico. Mas faltam ainda alguns ingredientes. A outra parte da nossa receita diz assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa parte fala do nosso quarto ingrediente, que é o leite. Que ele se refere ao quê? Quando eu peço para Deus perdoar as minhas dívidas, eu estou pedindo o quê? Perdão para Deus. O nosso quarto ingrediente da nossa receita de oração que não pode faltar é o pedido de perdão. E não é só perdão para nós não, porque a nossa receita diz assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, nós estamos pedindo para Deus perdão. O mesmo perdão nós queremos que Deus nos dê, mas nós queremos que Ele nos dê a mesma quantia que nós damos aos outros. Então, perdoai as minhas dívidas, assim como eu estou perdoando aqueles que me devem. Esse é o quarto ingrediente do nosso bolo. Eu vou virar aqui o leite, um pouquinho de leite. Vamos botar todo o leite? Vamos botar todo esse leite. E aí a gente vai mexer bem. E tá ficando, ó. Essa receita tá ficando com um cheirinho delicioso. Acabou? Não, ainda faltam alguns ingredientes. Porque na nossa receita ainda diz assim, ó: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do quê? Do mal. Quando nós oramos assim e pedimos para Deus não nos deixar cair na tentação, ó, e nos livrar do mal, nós estamos colocando em prática o nosso quinto ingrediente. Em um bolo não pode faltar o quê? A farinha, isso mesmo. Assim como na nossa receita de oração, não pode faltar o quê? O pedido de proteção. Sempre que nós orarmos, nós vamos pedir para Deus o quê? Proteção.
nós vamos pedir para Deus nos proteger. Proteger a nossa vida, proteger a nossa família, as nossas professoras na escola, as profs da escolinha da EBD, proteger os nossos pastores, a nossa igreja, os nossos amigos, os nossos colegas. E você tem muitas coisas para pedir para Deus proteger. O seu bairro, a sua casa, a sua cidade, o seu país, o seu presidente. Você sabia que a Bíblia diz, a Bíblia manda que nós que somos filhos de Deus devemos orar pelas nossas autoridades? Então, quando você orar e usar esse quinto ingrediente da nossa oração, da nossa receita, você não pode esquecer de orar pedindo proteção pelas nossas autoridades, pelos policiais, pelos bombeiros. Ore por todas essas pessoas. Peça proteção para Deus sobre a vida dessas pessoas, que são de alguma forma autoridades. Vamos colocar o nosso quinto ingrediente no nosso bolo. Botar um pouquinho de farinha aqui, um pouquinho de proteção na nossa oração. Mas como a gente vai orar sobre muita proteção para muitas pessoas, vamos colocar aqui dentro e vamos mexer. Mexe, 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 mexe. E tá ficando linda a nossa massa. Eu acho que vai sair um bolo maravilhoso daqui. Acabou? Não, falta a última parte da nossa receita, que é para finalizar o bolo. O que diz aqui? A última partezinha da receita. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Quando nós colocamos na nossa receita essa última partezinha, nós estamos colocando o quê? O fermento desse bolo. O bolo não vai crescer não, se não tiver o fermento, né? Então, nós precisamos colocar fermento na nossa massa do bolo para ele crescer e ficar um bolo bem bonito. Quando nós dizemos que do Senhor é o reino, do Senhor é o poder e do Senhor é a glória para sempre, 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 nós estamos entregando a Deus o nosso louvor. E nós devemos entregar para Deus o nosso melhor louvor. Mas o que é entregar a Deus o louvor? É simplesmente cantar um hino? Não. Quando você ora e diz para Deus: Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és poderoso, e a Tua glória dura para sempre, porque Tu criou o céu, Tu criou a terra, foi o Senhor que me formou, e eu sei que o Senhor me ama. Você já está entregando todo o seu louvor para Deus, você está permitindo que o seu coraçãozinho entregue para Deus tudo que tem dentro dele. Você sabe que o Espírito Santo, ele é o nosso melhor amigo, ele é o nosso companheiro. E ele coloca as palavras na nossa boca na hora que nós vamos orar. Sabe por quê? Porque nós mesmos não sabemos orar. É o Espírito Santo quem leva as nossas palavrinhas até o ouvidinho de Deus, para que as nossas palavras cheguem a Deus e agradem os seus ouvidos. É o Espírito Santo que faz isso. Então, toda vez que você for fazer essa receita de oração, antes de tudo, convida o Espírito Santo, diz assim para ele: Espírito Santo, vem aqui comigo agora e vamos falar juntinho comigo com Deus. E o Espírito Santo vai colocar todas as palavras no seu coração. O Espírito Santo nos ensina a orar, você sabia? Pois é, esse fermento, que é o nosso louvor, tem que estar presente na nossa oração. Não adianta nada nós orarmos pedindo proteção, não adianta nada nós orarmos agradecendo pão ou pedindo pão, se nós esquecermos do principal, que é entregar ao Senhor o louvor que Ele merece. Porque dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória, e fora dele nada pode ser feito. Vamos colocar fermento no nosso bolo? Vamos colocar. Aqui na nossa massa nós vamos exagerar de fermento, porque nós vamos entregar para Deus todo o nosso louvor. E vamos bater a massa. Pronto. Tá prontinha a minha massa. Agora nós vamos levar ela no forno. Quando você tirar do forno, quando você terminar a sua oração vai estar assim, ó. Que delícia! A sua oração se torna um lindo bolo, um lindo resultado, quando você usa todos os ingredientes que você tem que usar na sua oração. Quando você não esquece de louvar, de pedir perdão, de adorar, de pedir o propósito de Deus, a provisão, você completa a sua oração, você completa a sua receita. Eu agradeço você que ficou até aqui comigo. Um grande abraço para você, um grande beijo no seu coração e até mais!